Oi, Sor, tudo bem? Vim aqui nesse frio começar a dar uma abertura pra minha sequência de vídeos de resolução de exercícios. Eu peguei as questões 17, 18, 20, 22 e 24 dessas páginas que tu pediu. Dando um feedback, foi bem complicado, mas, graças a Deus, consegui fazer. As questões, elas estão em ordem mais bagunçada, não segue a ordem, tipo, 17, 18 e vai indo, porque eu fiz em ordem do que eu achei mais fácil e fui descendo até a 24, que a 24 eu achei super mega fácil. Foi a mais fácil pra mim, então eu coloquei por último. Também queria pedir desculpa, por quê? Porque demorou bastante, assim, sabe? Não no sentido de enviar, mas no sentido das questões eu usei bastante tempo, sabe? Então, queria te pedir desculpa por isso, mas é o único jeito que eu consegui explicar, sabe? Queria explicar direitinho pra mostrar de onde eu tirei essas coisas. Então, espero que tu goste. E é isso. Obrigada. Mais nada, eu queria lembrar que essa questão é de número 22. Aí em cima tá escrito 4, porque eu peguei de um site o print da atividade para ficar mais fácil de ser compreendido. Então vamos lá. Em resumo, essa atividade consiste em relacionarmos esse círculo trigonométrico em um relógio. Então, ele quer saber, sabendo que o ponteiro dos minutos tem 2 unidades de comprimento, ele quer saber qual é o número complexo quando for 11h55. Então, a gente só vai aqui resolver utilizar os minutos. Então, esse 11 das horas, ele tá meio só pra fingir que tá atrapalhando. Mas ele não atrapalha, não. O que a gente precisa entender é que a gente tem que usar o ponteiro dos minutos. E, então, a gente tem que primeiro saber onde está o 55 nesse relógio que a gente está vendo aí. O 55, ele fica mais ou menos aqui, ó. Ele fica mais ou menos aqui. Então, a gente tem que traçar um... Eu vou ter que trocar a cor agora que eu tava vendo. A gente vai ter que traçar uma reta, que não ficou uma reta, né? Mas então, faz parte desse ponto aqui. Então, isso significa que é 55 minutos. Esse ponto aí. Tá, mas fazendo uma relação com o círculo trigonométrico, quanto vale esse ponto? É isso que é o X da questão. É a nossa informação de ouro, nosso número especial, para conseguir resolver essa questão. Esse ponto, ele significa que ele está a 120 graus, certo? E o que isso significa 120 graus? Que tudo que a gente fizer com base em seno e cosseno tem que estar relacionado aos 120 graus. Tá, e como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer uma relação que o 120 graus, se traçarmos uma reta, ele bate neste ponto aqui que estou circulando. E este ponto aqui representa 60 graus. Então, além de relacionarmos os 120 graus da trigonometria, vamos relacionar aos 60 graus. Por que 60 graus? Porque o 60, ele está naquela tabelinha de trigonométrica de seno, cosseno e tangente, onde são números fixos, são os resultados base do que a gente sabe sobre trigonometria. Tá, então vamos lá. O que temos que fazer para calcular esse número complexo? A gente sabe que o módulo, ele é 2. Por que 2? Porque aqui tá falando que o ponteiro dos minutos, ele tem 2 unidades de tempo. Então, a gente sabe que esse ρ, ele é 2. E a gente tem que multiplicar isso pelo cosseno de 120 graus, sabe? Pra gente conseguir fazer aquela fórmula trigonométrica para achar um número complexo. Se a gente faz essa relação 120 e 60, a gente sabe que o cosseno de 60 é 1/2, certo? Porém, como estamos do outro lado da linha imaginária, esse número fica negativo, então é menos 1/2, certo? Depois disso, a gente também vai ter que multiplicar esse 2 pelo cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus, o seno, perdão, de 120 graus, é a mesma coisa que o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, raiz de 3 sobre 2. Só que o seno, ele sempre vai acompanhado do i. Então, vezes o i.
Então, a gente vai lá pro outro lado, então, da questão. E a gente sabe que 2, vamos ver essa primeiro, tá? Para depois a gente unir, porque não cabe muito. 2 vezes menos 1, menos 2, dividido por 2, menos 1. Ou a gente simplesmente corta, né? E essa? Vamos fazer como eu fiz lá em cima. Vamos cortar. O 2 corta com esse. Vai restar o raiz de 3i. 3i. Então, a alternativa correta é a que melhor representa essa questão. No caso, a letra A. Ah, ficou bem ruimzinho. Mas conseguimos achar a resposta dessa questão. Então, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por inverter a tela. Espero que isso não prejudique a qualidade do vídeo. Essa é uma questão de adaptação, porque eu nunca fiz esses vídeos onde eu tinha que escrever. Então, realmente é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão, que é de número 18, é fazermos o que a gente aprendeu no 7º ano, que é colocar incógnita embaixo de incógnita. Então, a gente pega a primeira equação, e escreve. Embaixo dela, a gente coloca a outra. Importante falar que é letra embaixo de letra. Número embaixo de número. Certo? Depois que a gente fizer isso, a gente tem que entender que a gente tem que eliminar o Z. E para isso acontecer, a gente vai restar apenas isso. Ou seja, a gente já achou a incógnita que a gente quer, que é o W. Mas a gente não quer só incógnita, a gente quer o módulo dele. E o módulo dele significa que é ao quadrado. Então, no final, a gente não pode esquecer de elevar este número ao quadrado, que por consequência, o número que estará do outro lado do sinal de igual, ele vai estar na raiz. Então, eu vou apagar isso e vou escrever agora como ela fica, bem bonitinha. Ela fica 2. Ah, ficou em vermelho, mas tudo bem. 1 mais 2i dividido por i menos w igual a 2. Esses números são os que sobraram dessa equação. Então, o que a gente vai fazer agora é multiplicar em chuveirinho assim, para ficar bem visível para todo mundo, certo? Vou fazer aqui embaixo, então, para mostrar. Então, vai ficar 2 mais 4i dividido por i, porque a gente não multiplica o que tá embaixo, certo? Menos 2w, né? 2w mais w. Vou colocar aqui embaixo, perdão. Igual a 2. O 2 a gente não vai multiplicar, né? Porque ele tá do outro lado, certo? E como a gente pode ver, então, esse menos 2w com esse w vai ficar menos w, certo? E como a gente quer que esse w fique pro outro lado do sinal, de igual, e esse 2 ele tem que vir pra cá, a gente vai fazer essa mudança de posição, em que o w ele vai ficar positivo, e que o 2 ele vai ficar negativo. Vou restaurar aqui pra vocês, pra gente continuar a equação. Perdão de novo por isso, né? Eu realmente não sei direito fazer desse jeito, mas tudo bem. Vamos lá. Esse w, ele vai estar igualado a 2 mais 4i, dividido ainda por esse i tá nos acompanhando, menos 2, porque o 2 antes ele tava com um sinal de mais, só que ele veio para esse lado e ele trocou o sinal dele, então ele ficou assim. E então isso daqui vai nos resultar em w igual a 2 mais 2i dividido por i. E a gente tá chegando no final da nossa conta, certo? Então vamos lá. Esse w agora, ele chegou no momento em que ele tem que entrar no módulo, porque o módulo seria o ρ. Desculpa, é pra ser um w, tá? Vou ver se tem como apagar. Ah, tem como apagar. Isso. É um w, isso. Ele tem que estar em módulo junto com o resto, porque depois ele vai ter que entrar ao quadrado. E a gente vai continuar com esse i embaixo. O i, ele é igual a 1, certo? Porque, como ele vai ser ao quadrado e ele é igual a menos 1 vezes menos 1 fica 1, certo? E como todo esse número que ele vai estar ao quadrado, a gente vai ficar, porque ele em módulo, ele vai ficar assim, eu vou até fazer em branco. W igual a raiz de 2
mais 2, certo? Igual a 1. Por quê? Por que eu fiz isso? Tem que estar ao quadrado, porque pra gente achar esse w, que seria o nosso rho, esse número, ele tem que estar ao quadrado. Então, como aqui em módulo, aqui, a gente vai passar pra lá, elevando tudo isso e passando a raiz, certo? Como se fosse um Pitágoras, certo? Então, vou restaurar de novo, vou reescrever pra ficar melhor, pra todo mundo entender direitinho sobre 1. Então, esse número, ele é bem barbado. Agora que a gente consegue. 2 elevado na 2 é 4, e 2 elevado na 2 também é 4. Então, vai ficar w igual a 8. W, então, é igual a 2 raiz de 2, ou seja, a alternativa B. Ah, mas como que eu fiz esse 8 sair da raiz e tal? A gente tem que fatorar. Opa, desculpa. A gente tem que fatorar. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Esses 2 ficam para fora, esse 2 fica dentro. 2 raiz de 2. E tá feita a nossa questão. Então, nessa parte da aula eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, já que os vídeos anteriores eles foram muito demorados. Então, vamos lá. Aqui a gente ganhou algumas representações gráficas dos complexos, sendo que temos o 1 mais o i, temos o 1 mais i ao quadrado, nós temos apenas menos 1 e temos 1 menos i ao quadrado. Cada um desses vai representar um ponto no nosso gráfico. Quando soubermos disso, a gente vai conseguir formar uma figura nesse gráfico. E o que se pede dessa atividade é justamente que a gente calcule o que tem dentro. Então, não basta a gente achar quanto que vale cada ponto. Nós temos que calcular a área. Então, para isso, a gente pega o primeiro ponto, esse que eu vou sublinhar aqui, o mais i, e a gente vai ver sobre ele, conversar um pouquinho. O 1, ele representa o eixo do x, que é o eixo na horizontal. E o i, sozinho, é como se ele representasse o 1. Então, no primeiro ponto que encontramos, esse nós temos, vamos chamar de A, por exemplo, nós temos o 1 e o 1. Agora vamos para o B. Vamos chamar o B como se fosse essa equação aqui. Bom, nós sabemos que o 2 elevado, o 1 elevado a 2 é 1, certo? E 1 elevado ao quadrado, o i elevado ao quadrado, faz com que nós encontremos os resultados 0 e 2, sendo que o 2 vai para o eixo do y, que é o eixo dos imaginários, certo? Então tá, vamos continuar. Seguindo isso, esse número 2 que eu achei é resultado de um chuveirinho que a gente faz, sabe? Então, a gente não consegue ver ele visivelmente assim, sabe? Mas é a partir de um chuveirinho longo. Esse 1 não tem muito o que fazer. A gente vai chamar ele de C. Como ele não tem um i do lado, esse menos 1, ele vai estar representado no eixo do x, que não é o imaginário. Então, como não temos um i acompanhando, ele vai ser 0. O D, por sua vez, ele é muito parecido com o B. Ele é como se fosse ao contrário, muda apenas um sinal. Então, quando a gente fizer esse chuveirinho, a gente vai encontrar o 0 e o menos 2, sendo que o menos 2, ele vai estar nos eixos dos imaginários. Sabendo disso, a gente tem as informações para montar nosso gráfico. Eu vou sair dessa tela e vou para cá. Desculpa a demora, é que estamos nos adaptando. Nós achamos, através daqueles pontos, esse gráfico aqui. O A, que a gente tinha falado, com 1, o B, o C e o D. E a gente consegue ver que a gente formou uma figura. Essa figura é muito importante, que ela seja formada certo, porque o exercício pede que nós calculemos a área. E a área, ela se dá pela seguinte equação, que eu vou montar já prontinha, tá? Vai ficar assim, S igual a 2, que é da fórmula, vezes 4, porque são 4 lados, vezes 1, dividido por 2, e assim que nós conseguimos calcular a área desse exercício. Aqui a gente vai cortar o 2, então a gente só tem o 4 vezes 1.
Portanto, o S, vou colocar aqui no cantinho, ele é igual a 4. O que seria esse S? Seria a área. Então, a resposta final é 4. Oi, tudo bem? Então, queria pedir mais uma vez desculpa por esse tipo de vídeo. Eu não sei de verdade como funciona, assim, eu tô bem perdida, mas eu tô tentando ao máximo, então espero que goste. Bom, essa questão é de número 20 da página 599. Vou tentar explicar de um jeito bem... um jeito bom, tá? Então, vamos lá. Aqui, eles nos dão uma expressão que significa a soma dos termos que vem antes até chegar no número que tu quer. Nesse caso, ele tá pedindo que tu ache quando estamos falando do 10º termo, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa fórmula e escolher um número até o 10º termo, pra gente conseguir fazer e achar uma formulazinha pra conseguir achar a progressão, a forma trigonométrica. Porque assim, eu tentei fazer direto com o número 10 pra ir pra forma trigonométrica e não deu. Então a gente faz assim, escolhemos o número 1 e 2, que é o mais fácil, e substituímos nessa fórmula aí, um de cada vez, pra acharmos 2 números em cada um, certo? Tá, como é que a gente faz isso? Vamos supor que a gente pegue o número 1 primeiro. Vai ser 1 ao quadrado, tô mostrando aqui, tá? Aqui, ó. Aqui e aqui junto, tá? Eu vou fazer mais de cabeça, tá bom? N elevado ao quadrado é 1, menos 15 vezes n, que é 1, 15. Opa, já coloquei o resultado aqui, 15. Dividido por 2. A gente sabe que é menos 7. Mas tem outra parte, que é a soma disso. Mais n ao quadrado, que é 1, menos 23 vezes 1, 23. Dividido também por 2. Então, 1 menos 23, 22, dividido por 2, menos 11. Só que nesse lado aqui, ele tá acompanhado de um i. Aqui, ó, um i. Então, aqui do ladinho vai ficar menos 11i, tá? E a gente vai fazer essa mesma conta com o número 2, substituir o n pelo número 2. Vou fazer já, colocar o resultado aqui pra não ficar tão demorado, porque essa questão, ela é bem complexa, e nos outros já deu mais 8 minutos, então vou colocar só os resultados. Então, nessa de cima, a gente chegou no A1 igual a menos 7, e no A2, que a gente não sabe, a gente vai descobrir depois. A gente chegou no B1, o B1 igual a menos 11. E assim a gente vai deixar o B2 sem nada pra fazer as nossas incógnitas pra gente descobrir depois, certo? Então, vou apagar aqui, vou apagar essa parte de cima pra gente conseguir... É um pouquinho trabalhoso, desculpa. Então, tá. Agora que a gente sabe disso, a gente tem que saber quanto que vale quando a gente substituir esses valores por 2. Vou dar esse número já pra não ficar uma mão. Dá menos 13 e menos 21i. Guardar essa informação. Por quê? Porque agora a gente vai colocar isso numa fórmula assim, ó. O menos 7, que é o A1, o menos 7, que é o A1, vai estar do lado do A2, que não tem nada. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai igualar a menos 13, porque a gente tá falando dos números reais, o que não é imaginário nessa equação. O que é imaginário é o que tá junto com o i, o que não tiver é real. Então, a gente faz uma equação assim. Agora, a gente vai pegar os números, só os números dos imaginários. Vai ficar assim, ó. Menos 11 mais B2 igual a menos 21, que é o número aqui de cima, certo? Vou apagar aqui, enquanto eu apago. Pode tomar uma aguinha, só relaxar. Desculpa. Tá, vamos continuar. Agora que a gente sabe disso, letras para um lado, números para o outro, a gente vai achar A2 igual a menos 6 e B2 igual a menos 10, certo? Considerando tudo isso, agora a gente vai ver o A10 e o B10. Porque assim, ó, a gente calculou o 2 e o 1, então o R
de tudo isso que a gente achou é 1. Certo? Mas no caso, como a gente vai calcular o A10, o nosso R vai continuar sendo 1. Só que do lado dessa fórmula a gente vai colocar um 9. Por que um 9? Porque a gente quer o décimo. Então é sempre 1 antes, ok? Então tá. Então, já que a gente sabe, eu vou apagar aqui em cima. E vamos lá, então. O A10 é um 10, tá? Ele vai ficar A1 mais 9 vezes R. E o R, ele é 1, então é assim. Coloca 1 do lado. Vamos continuar aqui e vamos substituir os valores. O A1, a gente sabe que ele é menos 7. Então, a gente coloca menos 7 aqui. Vezes mais o 9, perdão. Então, a gente sabe que o A10... Perdão pela... Eu vou desligar a internet. Desculpa. Desculpa, professor. O A10, a gente vai ficar, então... Agora me perdi, desculpa. O 2, porque menos 7 mais 9 é 2, tá? Agora eu vou apagar aqui embaixo e vou fazer o B10. Escolher uma cor. Aqui. O B10, ele vai ser o B1 mais 9 vezes 1, que é essa partezinha aqui que fica fixa, certo? Então, vai ficar o menos 11, que a gente já tinha trabalhado antes, vezes 9. Então, o B10, ele vai ser menos 2. Então, a gente achou o número 2 e o número menos 2 para a gente conseguir achar essa forma trigonométrica, certo? Guardamos este número, vamos restaurar aqui e vamos começar. A gente achou, então, o B, vou colocar só B, tá? Igual a menos 2 e o A igual a 2, certo? Pra gente achar a forma trigonométrica, a gente primeiro precisa dar uma olhada nessa parte aqui. Essa parte aqui, ela se chama ρ. E esse ρ, ele se dá como se fosse uma hipotenusa. Uma hipotenusa não, um teorema de Pitágoras, que tu calcula através, achando a hipotenusa e os catetos. A gente sabe que, através dessas informações, a gente consegue criar um gráfico, certo? Que daria mais ou menos isso. Um ponto aqui e aqui. Esse risco no meio seria o ρ, é isso que a gente quer achar. Então, a gente com certeza vai calcular através de um teorema de Pitágoras. Com isso, a gente acha a raiz de 8. Tá, mas daí não tem nas alternativas uma raiz de 8. Por isso mesmo, a gente tem que achar quanto vale essa raiz de 8. No exercício anterior eu fiz o 8. Aqui é um 8, tá? Vai por 2, que dá 4, que dá 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Então, esse 2 fica sozinho dentro e esses 2 ficam 2 fora. Raiz de 2. Então, a gente sabe que essa daqui não pode ser e essa daqui não pode ser. Então, a gente está entre 3 questões, entre 3 alternativas. Vou apagar aqui, já que a gente já achou essa questão, certo? Espero que fique claro, porque eu cheguei ao raiz de 8 através do teorema de Pitágoras. Se não ficar, paciência. É que essa não é a matéria que estamos vendo. Então, já que a gente achou tudo isso, pra gente achar o cosseno, que agora a gente vem pra essa parte aqui, pra gente achar o cosseno, a gente tem que fazer o A sobre o que a gente achou. Então, vai ficar assim, ó. O 2 dividido pelo nosso ρ. Daí, esse raiz de 2 sobe, né? E no final, a gente vai achar um raiz de 2 dividido por 2. Certo? Só que o menos 2 acontece a mesma coisa com isso. São os mesmos valores. Então, a gente sabe que o valor do cosseno e o do seno, eles são iguais. Só que um é negativo. Um deles tem o menos aqui antes. Então, o que a gente faz? A gente tem que ver naquele círculo trigonométrico que é dividido assim, que quando a gente tá aqui, ele é positivo. Quando a gente tá aqui, ele é negativo. Como ele é negativo aqui, o número que a gente encontrar vai estar aqui, certo? E como aqui eles estão falando de π, então a gente não pode dar a resposta em raiz de 2 sobre 2, a gente tem que ver qual é o ângulo que dá a raiz de 2 sobre 2. E a gente vai descobrir que este ângulo, que é raiz de 2 sobre 2, ele tem como resposta também o 7π sobre 4, que é esse daqui,
certo? Então, a nossa alternativa certa, ela é a E. E de eu vou ganhar uma nota boa. Espero, sonho. Então, essa é a nossa resolução da 4. Esse é o último exercício. É a questão 24 da página 599. Eu vou tentar fazer bem rápido agora dessa vez, porque, né? E essa daqui eu consegui fazer bem rápido, então vamos lá. A primeira questão é tu tem que calcular o valor de Z2 e o valor de W2 vezes Z no conjugado, né? Mais W, certo? Essa é a primeira questão. Então, o Z2 é só a gente pegar e fazer o chuveirinho básico. Vamos lá. Tu pega o 1 mais I vezes 1 mais I. E daí tu vem, certo? Bem simples. 1 vezes 1, 1 mais 1 vezes I vezes 1. I vezes I é I ao quadrado, certo? O 1 fica 1, o mais I fica mais I. E esse fica, menos 1, certo? Porque o I ao quadrado, ele equivale a menos 1, nos números complexos. Então, a gente pode riscar esse 1 e pode riscar esse 1. E a gente só vai ter isso daqui, ó. I mais I. E I mais I eu vou colocar aqui no cantinho é 2i. Então, o resultado de z ao quadrado é igual a 2i, certo? Essa é a primeira. Eu vou apagar essa parte aqui. E agora eu vou fazer a de cima, que é um pouquinho mais complexa. O W ao quadrado, quando eu fiz ele deu 4i ao quadrado. Eu vou escrever aqui, então, para facilitar. Já, 4i ao quadrado. O z no conjugado é ao contrário, tipo, troca o sinal do imaginário. Então, fica 1 menos i, porque antes era 1 mais i. E o w, a gente descobriu que é 2i. Então, deixa 2i aqui. É um mais aqui, tá? Esqueci de colocar. Então, como o i ao quadrado vale menos 1, então eu escrevi assim, ó, menos 4. Por que menos 1? Vezes 4, né? Aqui é 1 e aqui é menos i. E aqui continua com o 2i. Numa sominha, bem básica. Agora, o que eu fiz? Eu multipliquei, cruzadinho assim. Cruzadinho não, chuveirinho. Aí ficou menos 4 mais 4i mais 2i. O que eu fiz apenas? Só somei os valores que têm os mesmos coeficientes. Ficou menos 4 mais 6i, porque eu somei esses daqui. Então, esse daqui deu menos 4 mais 6i, certinho? Vou apagar tudo agora, porque a gente vai para a B, certo? A B, ela é um pouquinho mais complexa, porque além de tu resolver cada uma dessas questões que eles estão pedindo, tu tem que colocar... Temos que colocar em ordem. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o módulo de Z. E o módulo de Z é tu pegar o 1 e colocar o quadrado, e o mais I e colocar o quadrado. Porque eu tô pegando aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá? O módulo de Z, portanto, é 1 na 2 é 1. E menos I ao quadrado vezes I ao quadrado, ele vai ficar 1. Então, isso daqui vai me resultar numa raiz de 2. Então, usei a raiz de 2. Agora, no módulo de W. No módulo de W, como a gente só tem o número imaginário, aqui onde eu tô circulando, 2i, aqui vai ficar 0 ao quadrado mais 2, porque a gente só pega o númerozinho e coloca ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar com a resposta igual a 2. Porque aqui a gente corta, finge que nunca existiu. E aqui, 2 na 2 é 4, e a raiz de 4 é 2. Agora, eles estão nos perguntando o módulo de ZW. E ZW é como se tu fizesse a multiplicação de cada um. Então, esse 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. Certo? E por último, eles querem o y, o w ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, onde eu tô escrevendo, w ao quadrado. O w ao quadrado, tu coloca o 2 pra fora, né, porque tá em módulo, e vai ficar, então, 2, que é o que a gente achou do w aqui, né, aqui, onde eu tô circulando, e vai levar 2, então vai ficar 4, certo? Então, vou restaurar aqui e vou dizer pra vocês que o primeiro resultado deu 2, o segundo deu 2 raiz de 2, o outro deu 2 e o outro deu 4.
E eles querem que a gente coloque nessa ordem aqui. Essa sequência. Então, o resultado vai ficar 1. Depois, eles querem um Z. Então, vai ficar 1 raiz de 2. Depois vai ficar 2. Depois vai ficar 2 raiz de 2. E por último, o 4. Lembrando que esse 1 saiu daqui, ó. Daqui onde eu tô circulando. Que já tá na forma. Então, aqui vai ficar a nossa sequência.